Você já sabe que as orações apresentam sujeito e predicado. Mas quais são os tipos de sujeito? E como identificá-los? Espera aí que eu te ajudo. O sujeito é o elemento que pratica ou sofre a ação expressa pelo verbo de uma oração. E para identificá-lo, precisamos fazer a pergunta sobre a tal ação do verbo, certo? Uma vez identificado, nos resta saber que tipo de sujeito ele é. Vamos praticar? Quando o verbo principal de uma oração faz referência a um sujeito de núcleo único, temos um sujeito simples. O núcleo do sujeito é a sua palavra principal e mais importante. Isso não significa que um sujeito simples é necessariamente representado por apenas uma palavra ou por um termo flexionado no singular, ok? Por exemplo, Paulo comprou uma bicicleta. Os meninos estão brincando no quintal. Quem comprou a bicicleta? Paulo. Nesse caso, o verbo comprou faz referência a um sujeito de núcleo único. Já no segundo exemplo, se nos perguntarmos quem está brincando no quintal, a resposta será os meninos. Nesse caso, o sujeito é formado por duas palavras. No entanto, o núcleo do sujeito é o elemento meninos, ou seja, sujeito simples. Quando o verbo principal de uma oração faz referência a dois ou mais núcleos do sujeito, temos um sujeito composto. Mas não se esqueça que um sujeito composto não é necessariamente um vocábulo no plural, ok? Por exemplo, Camila e Lorena fizeram os doces da festa. A professora e os alunos ensaiaram para a festa da escola. Quem fez os doces da festa? Camila e Lorena, ou seja, um sujeito com dois núcleos. No segundo exemplo, quem ensaiou para a festa da escola? A professora e os alunos. E agora, como identificar um sujeito oculto? Sujeito oculto é aquele que não aparece na oração de forma explícita. Podemos dizer que sabemos que ele está ali, mas não estamos vendo. Porém, podemos identificá-lo por conta da desinência do verbo da oração. Por exemplo, se analisarmos a flexão verbal estamos, observamos a terminação mos, desinência indicando primeira pessoa do plural, nós. Nas frases, estamos muito orgulhosos de você. Deixei minha chave em casa. Nestas orações, o que nos indica qual é o sujeito é a desinência da flexão verbal. O verbo estamos nos indica que o sujeito é nós, e o verbo deixei é indicativo de que o sujeito da frase é eu. Até aí, tudo certo. Mas e no caso do sujeito indeterminado? O sujeito indeterminado é aquele que faz referência a alguém, mas não o identifica. Esse tipo de sujeito geralmente é acompanhado de verbos flexionados na terceira pessoa do plural ou de verbos flexionados na terceira pessoa do singular, acompanhados da partícula se. Como, por exemplo, esqueceram de trancar a porta, precisa-se de vendedores. Observe que sabemos que alguém esqueceu de trancar a porta, mas não exatamente quem esqueceu. Já na segunda oração, identificamos que alguém ou algum lugar precisa de vendedores, mas não compreendemos quem ou qual lugar. Entendeu? Mas cuidado, nem sempre a presença do se traz um sujeito indeterminado, como nesta frase. Pede-se silêncio. Neste caso, o se indica voz passiva, ou seja, o sujeito, que é silêncio, sofre a ação. Como sabemos que é voz passiva? Porque o verbo é transitivo direto. O que se pede? Silêncio. Para ser sujeito indeterminado, o verbo tem que ser intransitivo, transitivo indireto ou de ligação. Por isso, em precisa-se de vendedores, o sujeito é indeterminado. O que se precisa? De vendedores. Olha a preposição de aí. De vendedores é objeto indireto. Por último, podemos ter o sujeito inexistente. O sujeito inexistente ocorre no que chamamos de oração sem sujeito e é acompanhado por um verbo impessoal. Os verbos impessoais podem indicar fenômenos da natureza, como chover, nevar, tempo decorrido, ser, fazer, e existência ou acontecimento de algo, haver. Como nas frases, nevou o dia todo. Faz 3 anos que estudo nesta escola.
Há muita gente na praia. Todos sujeitos inexistentes. É isso aí.